Bom, amigos, é claro que o Brizola, junto com os movimentos sociais, eles tentariam de todas as formas inviabilizar o regime parlamentarista. Jango, embora fosse presidente, de fato, ele não assumiria todos os seus poderes, até porque quem exerceria de fato esse poder seria o primeiro-ministro, que no início foi Tancredo Neves. Vale ressaltar que, inclusive, os movimentos sociais, como o recém-criado Comando Geral dos Trabalhadores, ou seja, a CGT, ele inclusive fazendo uma greve, ele consegue derrubar todo o ministério. E aí é que vai fomentar as condições para que se desagregue o já falido regime parlamentarista. Há um plebiscito que em 6 de janeiro de 1963, que optaria pela continuidade do parlamentarismo ou a volta do presidencialismo. 80% rejeitam a continuidade do parlamentarismo e João Goulart volta nos braços do povo. É óbvio que havia uma grande expectativa, uma gama de expectativas, de sonhos, de anseio dos movimentos sociais, dos segmentos populares, dos partidos políticos à esquerda. Até porque João Goulart foi ministro do Trabalho e ele, como ministro do Trabalho, dialogava muito bem com a classe trabalhadora. E ele, como presidente nacional do PTB, sempre prezou por esse diálogo. Só que aí você vê como há um processo inflacionário muito alto decorrente da política de JK e que Jânio não consegue resolver, João Goulart tenta de todas as formas implementar um projeto alternativo. Só que o projeto alternativo com o plano trienal não há êxito, até por conta da contestação da classe trabalhadora. É claro que nesse período os movimentos sociais estavam exacerbados, seja no campo da direita, que queria derrubar de todas as formas o governo Jango, com medo que houvesse uma república sindicalista, um processo de cubanização ou comunização do país, e, ao outro lado, os movimentos populares, que queriam as soluções econômicas de forma imediata para privilegiar a classe trabalhadora. Na verdade, há uma ampla movimentação dos segmentos tanto à direita quanto à esquerda. A direita porque, com a sua agenda liberal conservadora, não admitia qualquer transformação mínima social que fosse para poder trazer um mínimo de dignidade para a classe trabalhadora em ascensão. Por outro lado, os movimentos sociais progressistas à esquerda queriam fazer um projeto popular de sociedade, um projeto onde as classes trabalhadoras pudessem ter a proeminência de alcançar e lograr espaços maiores na execução de um projeto nacionalista, um projeto onde o Estado estivesse a serviço da classe trabalhadora. Então você vai ter do lado à direita com a Ação Democrática Parlamentar, a ADP, que concentrava quadros da UDN, setores do PSD, setores do Partido Libertador, do Partido do PR, enfim, os setores à direita. E você tem a campanha da Mulher pela Democracia, a famosa CANDE, tem até uma dissertação de mestrado da Janaína Martins Cordeiro, que trata justamente sobre a atuação da CANDE como um braço feminino que apoiava o processo de desintegração do governo João Goulart. E também os órgãos como o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, que eram 2 órgãos que, na verdade, gestavam como setores laranja para garantir não só financeiramente os candidatos oposicionistas de direita a João Goulart, como também lograr a retórica do anticomunismo, alimentar a retórica do processo de cubanização do país para desgastar o governo Jango. Por outro lado, na esquerda, você tinha uma ampla mobilização. A UNE, de fato, ela havia se mobilizado, e dentro da UNE haviam 2 correntes claras. Uma que era a antiga Juventude Universitária Católica, que, rompendo com a estrutura hierárquica da igreja e com o discurso mais conservador da igreja no Brasil, começa a criar uma nova tendência que se chamaria Ação Popular, ou AP, que se uniria com o Partido Comunista Brasileiro. Por outro lado, você tem os outros movimentos sociais, você tem o CGT, você tem os movimentos de associação de bairro, e todos eles eram congregados
na Frente de Mobilização Popular, que tinha como seu maior porta-voz Leonel Brizola. O Leonel Brizola tinha, com a sua formulação das reformas de base, uma visão de um reformismo pré-revolucionário. Por que pré-revolucionário? Porque ele via que, através das transformações sociais feitas pelo conjunto dos movimentos sociais no processo de democracia direta, haveria automaticamente uma série de transformações do campo social, no campo econômico, no campo político, que trouxesse uma maior dignificação e uma maior representação e participação dos setores populares. E também a Frente Parlamentar Nacionalista, que reuniria quadros do PTB, setores isolados progressistas do PSD e, pasmem, até uma pequena corrente da UDN chamada Bossa Nova. Enfim, a gente tem esse projeto das reformas de base. As reformas de base trazidas pelo Jango, eles encampavam diversos setores, seja a universitária, onde defendia o fim da cátedra, o aumento de vagas nas universidades públicas, inclusive para suprir o aspecto dos excedentes. E o que são esses excedentes? Eram as pessoas que tinham média para passar na universidade pública, mas que sobravam e não assumiam as suas vagas na faculdade. Enfim, essas reformas de base é que pautariam o discurso dentro do governo Jango, tanto na sua contestação no campo da direita, apoiada pelo imperialismo norte-americano, pelos grandes conglomerados e empresas transnacionais, versus o apoio logrado pela esquerda às reformas de base. Você tem os movimentos sociais atuando, como a UNE, a CGT, as ligas camponesas, na figura de Francisco Julião, os movimentos dos sargentos, que mais tarde fariam a reforma dos sargentos. A revolta dos sargentos se deu em 1963, porque um deputado federal chamado Garcia Filho, eleito pelo PTB nas eleições de 62, não assumiu o cargo de deputado federal. E aí os sargentos queriam ter o direito de ter o seu representante político. E aí armam a revolta dos sargentos. Imagine em 1963, sobre o auge da Guerra Fria, como é que os setores de direita leriam esse processo. Você tem a organização da FMP de tal forma que Brizola organiza o famoso Grupo dos 11, o Grupo dos 11 Companheiros. Vale lembrar que em 1962 para 62 o Brasil ganhou a Copa do Mundo, era bicampeão mundial de futebol. E era necessário que houvesse uma linguagem muito fácil para a população entender as mensagens progressistas do Brizola. E Brizola, através dos comandos nacionalistas dados semanalmente na Rádio Marinque Veiga, ele sugeriu o Grupo dos 11 Companheiros. Vocês imaginam, numa equipe de futebol, seja a seleção brasileira, no caso da Copa do Mundo, ou seja no Campeonato Paulista, Carioca, você tem 11 jogadores, desde o goleiro até o centroavante. E era essa lógica que o Brizola queria implementar com esse Grupo dos 11. Cogita-se que chegaram até fazer parte desse Grupo dos 11 mais de 50 mil pessoas. Enfim, era uma organização que superava até as perspectivas do próprio PTB, enquanto partido que representava a classe trabalhadora num projeto nacional estatista e reformista. Enfim, a FMP era feita pelos contatos ligados ao PTB, ao PCB e PSD, enfim, dessa agenda do nacionalismo popular versus liberal conservadorismo. E isso desembocaria no comício da Central em 13 de março de 64. Esse comício da Central assinaria o decreto da Supra. O que é o decreto da Supra, que era a Superintendência da Reforma Agrária? Esse projeto, nada mais nada menos, seria que desapropriar todas as propriedades rurais que tivesse tamanho superior a 500 hectares, localizadas numa faixa de 10 quilômetros nas margens das rodovias federais, e também incluía a desapropriação de todas as propriedades rurais acima de 30 hectares que estivessem próximos às margens de açudes e obras de irrigações feitas com verbas da União. Ora, a direita, vendo isso, ela percebia que eram praticamente quase todas as terras da União. E na Constituição de 1946, admitia-se a possibilidade de desapropriação de terras com pagamento em dinheiro. Ora, dentro do processo de espiral inflacionária, não havia como você emitir notas para poder pagar, porque automaticamente o valor dessas terras se desvalorizaria. E o governo, não tendo esse dinheiro, ele pagaria com a proposta em títulos. Só que os movimentos sociais não. Eles falavam, não tem que ter pagamento nenhum, não tem que ter concessão nenhuma. A reforma agrária tem que ser feita, o Estado tem que desapropriar as terras e fazer com que essas terras
tem uma finalidade social. E a partir daí é que o movimento da FMP radicaliza e o Jango, dado esse processo de radicalização política, sem ter como conciliar alguma proposta possível, ele começa a encampar a proposta de vez das esquerdas, liderados por Brizola na FMP, que congregava a UNE, a CGT, os movimentos sociais, os militares, especialmente os graduados e de baixa patente. Enfim, é uma tentativa de avanço das reformas de base com uma reforma agrária genuína, chegando a ser mais progressista que a própria proposta do MST e que redundaria na mensagem de Jango ao Congresso Nacional no dia 15 de março de 64. As correntes de direitas histéricas e assustadas com o processo de avanço social da classe trabalhadora se reagem com a Marcha pela Família com Deus pela Liberdade, em 19 de março de 64, na cidade de São Paulo. Inclusive, antigos inimigos como Adhemar de Barros e Carlos Lacerda se unem no combate ao comunismo, no combate à demagogia, no combate ao populismo, que eles tentavam denominar os quadros trabalhistas. E a partir desse processo é que há o recrudescimento, a exacerbação dos conflitos entre os golpistas na direita e os setores da esquerda que queriam os avanços sociais. E aí a revolta dos marinheiros, onde um grupo de marinheiros, de fuzileiros, solidário aos marinheiros que haviam recebido ordem de prisão após se reunirem no Sindicato dos Metalúrgicos e homenagearem o João Cândido, esses fuzileiros, em homenagem aos seus irmãos marinheiros, não prendem os marinheiros e, de quebra, ainda jogam seus capacetes, seus fuzis de lado e ao mesmo tempo, se confraternizam junto com os marinheiros que estavam no Sindicato dos Metalúrgicos. Há uma tentativa de prisão, não é feita essa tentativa de prisão e o almirante Aragão ele consegue anistiar essas pessoas que estavam fazendo a sua reivindicação. Por conta disso, os militares legalistas, diferentes de 1961, veem a quebra da legalidade, da hierarquia e disciplina, que são as bases basilares das Forças Armadas, e aí essas correntes legalistas, esse dispositivo militar que o general Assis Brasil garantia para o João Goulart que existia, começa a se desvanecer e, ao mesmo tempo, criam-se as condições para que houvesse o golpe civil-militar em 1º de abril de 64. Vale lembrar que uma despretensiosa marcha feita de Juiz de Fora pelo general Olímpio Mourão Filho consegue chegar ao estado da Guanabara, ou seja, a cidade do Rio de Janeiro, de forma exitosa, sem resistência. As tropas legalistas começam a aderir aos golpistas com medo do processo dos avanços populares e até mesmo dentro das Forças Armadas o processo de consciência política dos setores subalternos. E aí você tem a efetivação do golpe civil-militar de 1964. Vai lembrar que muitos sindicalistas são presos, os sindicatos são fechados, os órgãos de imprensa da esquerda são empastelados, a sede da UNE é literalmente incendiada pelos grupos anticomunistas e é um processo de perseguição que resulta no ato institucional número 1, que falaremos a partir do próximo vídeo, onde falaremos, na verdade, como é que se dá o aprofundamento desse regime militar em questão.